Meu nome é Túlio, estou participando da etapa digital do processo seletivo de trainee do Itaú 2018. Sou formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Viçosa e pelo motivo de eu sempre querer me desenvolver, eu tive várias oportunidades durante minha graduação. Dentre elas, a participação de projeto de extensão, a bolsa de iniciação científica, fiz um intercâmbio para os Estados Unidos durante 1 ano e 3 meses, dos quais um ano eu cursei na Universidade do Colorado em Denver e os outros 3 meses eu fui aceito no projeto de pesquisa na Capital Technology University em parceria com a NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana. Durante esse projeto nós éramos auxiliados, nós tínhamos palestras e networking com os engenheiros e cientistas da NASA. Quando voltei para o Brasil, consegui um estágio e fiz um estágio numa grande empresa automobilística alemã. A primeira pergunta da etapa digital é a seguinte: como os últimos acontecimentos e as projeções econômicas, que inclusive já divulgamos, impactam os negócios do banco de atacado? Para responder a essa pergunta, precisamos entender um pouco sobre o cenário econômico atual do Brasil e quais foram os principais fatores que trouxeram esse cenário. A queda do PIB pelo segundo ano consecutivo, uma queda de 3,8% em 2015 e uma queda de 3,6% em 2016, tiveram como os principais fatores as medidas adotadas pelo governo pós-crise 2008, tais medidas que foram mantidas a longo prazo, para tentar incentivar o crescimento da economia. Essa recessão pode ser considerada como a pior recessão do país na história. Em 2016, houve a retração dos 3 segmentos, setor de agropecuária, setor industrial e setor de serviços. Desde 1996, os 3 setores não caíam juntos no mesmo ano. A taxa de investimento, que representa o valor despejado pelas empresas na economia, foi a mais baixa de longos anos, tendo como um dos principais fatores as operações contra a corrupção, como a Lava Jato, o impeachment da ex-presidente Dilma e acusações de corrupção do alto escalão do governo, como até mesmo do atual presidente Michel Temer. Dentro de um cenário de incertezas políticas e que não há uma expectativa de aumento de consumo de produtos das empresas, as empresas dificilmente vão investir na aquisição de equipamentos e ferramentas ou na ampliação de suas linhas de produção. Outro fator muito importante no cenário econômico atual do Brasil é a diminuição na arrecadação dos impostos pelo governo, devido às medidas adotadas pelo governo pós-crise 2008 para tentar incentivar o desenvolvimento da economia, como redução da taxa de juros, exonerações fiscais, corte de impostos, incentivo à liberação de crédito nos bancos públicos. Esses fatores levaram a um déficit orçamentário desde 2014. Então, desde 2014, as contas públicas estão negativas. Porém, nos primeiros trimestres de 2017, houve um pequeno sinal de retomada da economia, tendo como um dos percussores o setor da agropecuária. Porém, segundo o IBGE, o resultado está longe de espantar a crise e não há sinais de que o crescimento tenha atingido vários setores e que esse crescimento projete uma rota sustentável. Vista a situação macro atual da economia brasileira, quedas recentes do PIB, nível de desemprego muito elevado, acarreta numa diminuição de consumo e, consequentemente, implica em uma inflação baixa. Com o IPCA baixo, a taxa Selic vem caindo e as previsões do Banco Itaú é que essa taxa Selic ela continue caindo durante o ano de 2018 e que essa taxa ela mantenha-se num patamar baixo num período de 2 ou até 3 anos. Visto esse cenário, as projeções econômicas do Brasil, as projeções econômicas do Banco Itaú, as oportunidades do Banco de Atacado são aumento da procura de crédito pelas empresas. Então, com a diminuição da taxa Selic, o consumo tende a aumentar, havendo uma necessidade das empresas de ampliarem seus equipamentos e suas linhas de produção. Com isso, as empresas tenderão a procurar os bancos para a captura de recursos através de créditos e emissões para o mercado em forma de dívidas, bonds e debentures, e na forma de ações, através de operações M&A ou IPO.
Com a aparente volta de investidores aos mercados emergentes como o Brasil e a subida da bolsa, o banco tem que unir esforços para atrair mais investidores, como por exemplo os investidores private. Porém, para essas oportunidades do banco de atacado acontecerem, o banco tem que enfrentar alguns desafios, como por exemplo reduzir o nível de inadimplência, que é um dos fatores responsáveis pelo controle do spread bancário. O banco também precisa buscar alternativas mais competitivas e eficientes para combater a concorrência, como por exemplo a concorrência com os bancos públicos. Atenção especial para o cenário político, uma vez que incertezas políticas dificultam a entrada de investidores no país. A segunda pergunta da etapa digital é a seguinte: como o banco de atacado pode continuar a agregar valor a seus clientes? Primeiro, continuar investindo em tecnologia, que é um dos principais diferenciais do Banco Itaú. Baixar o custo de crédito, concessão de crédito de forma rápida e eficiente. Novos produtos de financiamento e produtos livres de erro. Com isso, eu termino a etapa digital e agradeço imensamente pela oportunidade.